as atividades, né? Então, gente, eu acredito que tenha compartilhado aí na hora, tá? Mas se não compartilhou, ok, paciência. Eu não sei aí, eu acho que é para ter saído na hora. Se não saiu, eu mando depois para vocês, tá? O que foi que aconteceu, tá bom? Então, nós temos aí essas atividades. O pessoal da Nutri, né, que deve estar meio boiando o que seriam essas atividades. No dia da jornada de vocês, né, eu acabei dando uma atividade para o pessoal da Físio, porque como eu estava participando da jornada, eu estava sediando o evento no meu computador, né, então eu não tinha como tá dando a aula no horário, tá? Então, só para a gente dar uma resumida aqui, a ideia, gente, vai ser fazermos a prova semana que vem, né? E antes que o pessoal já se desespere, né, falando da questão prova, sim, eu mandei um e-mail explicando, tá? Gente, a prova é um questionário online. Não adianta falar socorro, Catiana. O pessoal da Nutri, eu ainda não dei nenhum questionário online, né? Mas o pessoal da Físio, eu dei esse questionário com atividade para vocês fazerem, né? E, gente, é tranquilo, tá? Não é uma prova de outro mundo. E vocês estão na casa de vocês, né? Vocês vão fazer a prova com consulta. Então, não adianta chorar, tá? Na verdade, até a prova, né, gente, na verdade já era para ter sido, né, só que como a gente teve aí a jornada da Nutri, essas coisas, eu acabei deixando para a semana que vem. E é bom também porque fica menos matéria, né, então a ideia é tentar dar uma reduzida aí na quantidade de matéria, ok? Para o pessoal da Nutri, eu estou sempre disponibilizando aí os vídeos, né, a gravação dos vídeos para quem precisar. Como eu já falei, né, eu não ponho no YouTube aberto, né, eu deixo só o acesso pelo link. Então, o pessoal consegue aí, né, ter acesso aos links, né, do vídeo. Se o pessoal da Físio quiser também, tudo bem que vocês têm acesso pela plataforma, né? Pelo AVA, mas se vocês quiserem, eu posso disponibilizar os links também sem nenhum problema, né? Daí eu já coloco todos no mesmo e-mail e já mando para vocês, fica mais fácil, ok? Então, momento aqui voltando para a aula, né? Então, falando, né, da questão da absorção, que daí até a questão, né, que o medicamento intravenoso, né, para vocês se lembrarem que ele não tem absorção, tá? E agora, depois dessa super cantada, né, vocês vão aprender para o resto da vida de vocês, né, que a via intravenosa não tem absorção, tá? O medicamento já é injetado nela e fica disponível o tempo todo, 100%, tá? Bom, então temos aí as diferenças na absorção, né? Quando ocorre por via oral, intramuscular ou subcutânea. E falando em vias de administração, eu mandei um capítulo que eu acho que eu já tinha mandado antes, tá? Mas é só para vocês verem essa parte aí de vias de administração mais aprofundadamente, tá? Então, essa parte de formas farmacêuticas e vias de administração está naquele capítulo que eu mandei para vocês no material, ok? Então, que tem aí a diferença, os medicamentos aí com velocidade de absorção mais lento, né? Alguns podem demorar até dias para alcançar os níveis máximos, né? E também observa-se aí que a via retal nem sempre é uma via que vai ter uma absorção super rápida, tá?
Bom, os outros fatores aí que eu comentei com vocês, né? Pode ser a questão da remoção cirúrgica, né, de partes do intestino. Muitos pacientes aí que fazem a cirurgia bariátrica passam por essa questão, tá? Então, um paciente com bariátrica, tanto nutricionalmente quanto farmacologicamente, não dá para a gente considerar um paciente normal, tá? Não que exista muito normal, né? Mas só para a gente trabalhar com ele de uma forma um pouquinho diferenciada, ok? E o que eu comentei com vocês, né, que se a gente esfrega algum pedaço de pele, né, então, por exemplo, esfregando o braço aqui, a gente tem um aumento, né, do fluxo sanguíneo e a questão do anticoncepcional injetável com a massagem, né, que eu falei no finalzinho da aula para vocês, que era para vocês, principalmente o pessoal da física, que às vezes foi para a área de funcional, né, estética, essas coisas, não tomar essa precaução aí se alguma cliente de vocês fizerem uso de anticoncepcional injetável, tá? E partindo agora para a aula de hoje, vamos lá ver os detalhes, ok? Então, gente, a provinha vai cair até o final da aula de hoje, ok? Então, seguindo aqui. Bom, temos aí, né, que dor e estresse, né, podem diminuir a quantidade de medicamento absorvido. Sabe qual que é o melhor exemplo disso daqui, gente? Aquela pessoa que tem medo de ir no dentista, né? E daí o dentista fica desesperado porque a anestesia não pega de jeito nenhum, tá? Enquanto a pessoa está com dor, pode ser que já diminua um pouquinho. A Quetiline, que da prova, né, vai cair até o final da aula de hoje, ok? Então, daí vocês dá para dar uma estudadinha. Começo da aula, se vocês quiserem fazer perguntas da aula que vem, tá? Tá liberado. E daí faz o questionáriozinho da prova, ok? Bom, então a própria dor por si já libera várias substâncias no nosso organismo que vai fazer com que a nossa absorção já seja prejudicada, tá? E se a pessoa estiver estressada, por exemplo, no caso da pessoa que tem medo aí do dentista, então vou até escrever aqui exemplo, né? Se a canetinha funcionar. Então, exemplo, pessoa com medo do dentista. Eu acho que medo de físio, medo de nutricionista não tem, né? Mas medo de dentista sempre rola para algumas pessoas. Então, às vezes a pessoa está lá com medo do dentista, está estressada, está liberando vários cortisol, né? Que é o hormônio de estresse. Ó, tá vendo? Já veio aí o pessoal falando que morre de medo de dentista, né? Então, se a pessoa fica com medo, ela vai aumentar vários hormônios do estresse, né? E pode ser com que a anestesia não pegue, tá? Então, você vai sentir mais dor ainda, porque a anestesia pode ser que não pegue, ok? Então, faz lá uma meditação, fica zen antes de ir para o dentista, né? Então, faz lá um relaxamento e por aí vai. Então, essa redução aí pode acontecer devido a uma alteração no fluxo sanguíneo, tá? Se nós estamos nervosos ou estressados também, você não vai ter um super funcionamento do seu trato gastrointestinal, né? Até mesmo porque algumas pessoas, né, quando ficam nervosas, tendem até a vomitar de nervoso, tá? Ou ficar enjoada e vomitar também, né? Eu falo que eu sou a campeã, né? Se cada vez que eu ficasse enjoada, eu tivesse grávida, eu já tinha povoado o mundo, né? Porque se eu fico nervosa, eu fico extremamente enjoada e às vezes acaba vomitando, né? Então, nessa parte aqui, né, você altera toda a absorção dos medicamentos, né? E você pode ter também uma situação de retenção gástrica, tá?
Então, às vezes, o que tiver no seu estômago pode ficar mais tempo no seu estômago, né? Porque você não tende a ter um superfluxo, né, do trato gastrointestinal funcionando. O seu corpo vai meio que paralisar, né, as outras funções para dar conta aí das funções do estresse, né, que seria aí a fuga, essas coisas, né? Porque ele não sabe que às vezes você realmente tem que ir no dentista, né? E não adianta fugir, que você vai ter que fazer o procedimento, né? Paciência, né? Para quem já beijou o chão e já teve que fazer canal dos dentes aqui da frente, como eu, como aconteceu comigo, né? Medo de dentista, se eu tivesse, acho que eu estava bem complicada, tá? Bom, metabolismo de primeira passagem, tá, gente? Eu já expliquei para vocês por cima algumas vezes, mas vamos falar mais um pouquinho, tá? Quando o medicamento ele vai ser absorvido tanto pelo estômago quanto pelo intestino, ele vai passar aí pelo fígado, porque toda a circulação que tá ali no estômago, né? Então, aqui a gente tem o nosso estômago, tá? Aqui temos o nosso intestino. Super bonito aqui o desenho, tá, gente? E daí, eu vou mudar a corzinha aqui para não ficar tudo a mesma cor. Aqui nós temos o nosso fígado, tá? E toda a parte das veias que a gente tem aqui é a circulação porta, tá? Que a hora que você vai ver, ela vai se juntar tudo numa veia só e que vai dar aqui, né, direto do nosso fígado, tá? Então, você tem esse medicamento, a hora que ele é absorvido, ele vai passar pelo fígado, ok? Então, aqui temos um desenho mais bonito do que eu tinha feito, né? Tá vendo? Aqui a gente tem vários vasinhos, né? Várias veias aqui no nosso estômago, tá? No intestino também é o mesmo esquema. E daí, aqui nós temos a veia porta, né? Que é essa veia aqui que vai praticamente entrar no nosso intestino, né? Então, essa veia aqui é a veia que leva tudo que a gente absorveu, tanto faz de alimento ou de medicamento, né? Vai passar para o fígado primeiro, vai passar aí por um processo de metabolização, tá? Inicial, para depois seguir caminho aí pelo corpo, né? Então, vocês estão vendo? Aqui é a via que entra, né, no nosso fígado, e daí a que sai e vai levar tudo isso daqui para o coração, tá aqui. Então, é do coração depois que ele vai ir aí para os outros órgãos, tá? Então, é assim que funciona para tudo o que a gente absorve, tanto de medicamento quanto de alimento, tá? Então, o fígado, ele já pode metabolizar uma grande parte do medicamento antes desse medicamento passar para a circulação, tá? Então, esse metabolismo do fígado, ele pode inativar, tá, esse medicamento, que é o que nós chamamos aqui de efeito de primeira passagem, tá? Ele vai reduzir a quantidade de liberação ativa do fármaco para a circulação sistêmica. Então, qual que foi a solução que a gente conseguiu fazer? A gente tem que administrar maiores doses desses medicamentos, né, para conseguir que ele fosse absorvido aí corretamente na quantidade que a gente precisa, tá? Então, isso daqui vai acontecer com vários medicamentos, tá? Bom, então aqui, né, só lembrando, né, você vai ter essa distribuição aqui do fígado, né, para
bem que eu vou desenhar um superfígado triangular aqui, né? Mas daqui do fígado, você tem a absorção aqui do nosso estômago, né? E daí já temos aqui indo para os intestinos, né? Então, nós temos aqui toda a absorção que vai primeiro para o fígado, do fígado para o coração, e do coração ela vai ser distribuída para tudo que a gente tem de artérias, né? Afinal, a distribuição vai ser arterial, tá? Que vai sair do coração, né? E vai passar aí pelo corpo inteiro, ok? Então, nós temos que o medicamento vai passar por vários lugares do nosso corpo. Então, como é que funciona esse processo de distribuição falando, né? A gente vai ter esse fármaco, né? Esse medicamento aí, ele vai ser transportado, tá? Até os tecidos e líquidos do corpo, né? Então, ele vai, de repente, para a minha musculatura do braço, vai para o meu sangue, tá? Então, é aí que ele vai ser. Isso, Ketiline, a pergunta é exatamente essa, tá? Então, todo esse tempo que você toma o medicamento, por exemplo, um comprimido, né? Então, você toma ele via oral, ele vai, se você vai engolir, ele vai parar no seu estômago, vai do estômago, vai ser dissolvido, né? Ele vai ser desintegrado, desmanchar o comprimido, daí do estômago vai para o intestino e de lá vai para o fígado. Então, ele vai começar a fazer efeito agora nessa distribuição, tá? Então, todo esse processo, ele vai demorar aí uns 20 minutos, tá? Dependendo do estômago da pessoa. Então, tempo que demora para um comprimido, né? Por exemplo, fazer efeito é mais ou menos uns de 15 a 20 minutos, vai, que é o tempo aí que você vai ter para esse medicamento, né, começar a ser distribuído. Então, se for em líquido ou em gel, é um pouquinho menos, tá? Mas é o que eu falei nas outras aulas. Distribuição. A diferença que eu falei é, por exemplo, né? Pela propaganda, a gente acha que vai ser assim super instantâneo o efeito do medicamento, por exemplo, né? Aquele medicamento vermelhinho que tem cápsulas líquidas para dor de cabeça, que todo mundo já viu a propaganda, né? A diferença é o tempo que vai demorar para o comprimido desintegrar. E, gente, isso é rápido, tá? Então, no máximo, a diferença entre a absorção de um ou outro vai ser uns 5 minutos. 5, 7 minutos aí chutando alto, tá? Então, é o que eu comentei com vocês. Depende de quanto que você está afim de pagar, né? Para você ter esse efeito imediato ou mais rápido, né? Ah, não, a propaganda nem é do Tomodoril, a dor sumiu, né? A propaganda é do Advil, lá das cápsulas gelatinosas, né? Que fala que é absorvido muito mais rápido. Gente, ele é absorvido rápido, né? A cápsula dele, ela só estoura no estômago porque ele é líquido dentro daquela cápsula, né? Só que vamos combinar que, assim, o tempo que ele vai sair do estômago e ir para o intestino e ser absorvido, a diferença de um comprimido desintegrar no nosso estômago e do, por exemplo, de algo líquido, é que o líquido não vai ter que desintegrar, tá? Então, a diferença é muito pouca, praticamente é 5 minutinhos aí de diferença, tá? Então,
depende do quanto você quer pagar a mais pelo marketing, né? Pelo excesso. E a propaganda do Doril é pior ainda, né? Que é tomou o Doril, a dor sumiu instantaneamente, né? Gente, a única dor que vai sumir instantaneamente, lembrem-se da cantada farmacêutica trash que eu mostrei para vocês da biodisponibilidade. A única coisa que é instantâneo é a via intravenosa, tá? Que você já vai jogar o medicamento dentro da veia da pessoa. Então, daí ela já está sendo distribuída automaticamente, tá? Então, lembrem-se disso para sempre, tá? Bom, então, essa distribuição do medicamento vai depender de alguns fatores, tá? O fluxo sanguíneo, por exemplo. Então, assim, esse órgão, por exemplo, ele é mais ou menos irrigado. Então, o medicamento ele vai primeiro para órgãos que são mais irrigados, né? Até chegar, às vezes, num órgão que é menos irrigado, tá? Qual que é a solubilidade desse medicamento, né? Solubilidade é saber se esse medicamento, se ele tem caráter mais lipo ou hidrossolúvel, tá? E a partir da solubilidade dele, então, caráter lipossolúvel ou hidrossolúvel. Gente, como é que é o nosso sangue? Vocês acham que nosso sangue é mais hidrossolúvel ou lipossolúvel? Isso, nosso sangue tem muita água, tá? Então, exatamente. Então, um medicamento hidrossolúvel, ele vai ser transportado pelo nosso sangue mais rapidamente, tá? Se esse medicamento aqui, ele não consegue ser transportado, ou seja, se ele for um medicamento lipossolúvel, ele vai precisar aí de uma ajudinha para ser transportado, tá? Então, o medicamento lipossolúvel, ele vai precisar de uma carona. E o que é a carona aí desse medicamento lipossolúvel, tá? Então, a gente tem aqui essas proteínas plasmáticas, tá? Então, as proteínas plasmáticas vão servir de carona para esse medicamento ser transportado no nosso sangue. Então, a gente vai ter a albumina ou a glicoproteína, tá? Dependendo aí do tipo do medicamento. Tem medicamento que a gente vai ver que tem uma afinidade maior com a albumina e outros com a glicoproteína, tá? Então, gente, lembrar que essas proteínas aqui, elas funcionam como um transporte, tá? Então, essa é a ideia dessas proteínas. Então, é um transporte, tá? Então, essas proteínas, elas vão ajudar a transportar esse medicamento, ok? E deixa eu ver aqui. Pergunta da Quetiline. Por que tem certos medicamentos que com o tempo não causam mais efeito no corpo? Isso daí, Quetiline, vamos aprender um pouquinho mais para frente, tá? Mas, assim, só para te adiantar agora, alguns medicamentos, eles vão induzir, tá? A metabolização deles. Então, por exemplo, tem medicamento que a gente vai tomar, né?
Para medicamento de cólica, eu não sei direito, tá? Mas normalmente a gente vê isso com medicamentos psicotrópicos, né? Que a pessoa acaba viciando, entre aspas, né? Bem rápido no medicamento e ele deixa de fazer efeito. É que esse medicamento, ele vai fazer com que o corpo passe a metabolizar ele mais rápido. Então, cada vez a pessoa começou a tomar, daí o corpo vai fazendo mais enzimas lá no fígado para metabolizar esse medicamento, né? Então, depois de um tempo, esse organismo vai ter tantas enzimas para metabolizar aquele medicamento, que a hora que o medicamento já chega, ele vai ser metabolizado praticamente inteiro, tá? Então, isso daí acontece bastante com medicamentos psiquiátricos, ok? E isso, heroína também, né? Apesar de não ser um medicamento psiquiátrico, né? Heroínas e drogas no geral, né? Você tem essa questão. E o Vicodin também, né? Que é o medicamento lá para quem assistia o House. O House, né? Que é o médico protagonista do seriado, né? Ele era viciado aí no Vicodin, né? Que é um medicamento que a gente nem tem aqui no Brasil, tá? Mas é um medicamento para dor. Então, medicamentos para dor no geral, morfina, tudo bem que a heroína não é utilizada em hospitais, né? Utilizada mais no mercado paralelo, né? Mas todos os medicamentos aí para dor, medicamentos psiquiátricos no geral, tá? Lógico, né, Levi? O House eu assistia bastante. E depois, quando eu comecei a dar aula de química, eu fui assistir até o The Breaking Bad, porque eu não tinha assistido, né? Então, para dar aula de química, eu descobri que eu tinha que assistir o The Breaking Bad. Catiana, não tem problema, tá? Eu não sei agora se você é da Nutri ou se você é da Físio, mas eu vou disponibilizar os links, né? Porque o pessoal da Nutri às vezes não consegue assistir a plataforma, porque a gravação está sendo feita pela sala da Físio, tá? Mas daí eu disponibilizo o link para vocês sem nenhum problema, tá? E como esse programa que eu uso ele é mais rápido que a plataforma, provavelmente eu já faço o upload do arquivo no mais tardar até amanhã, ok? E sim, gente, eu também acabei assistindo Breaking Bad por causa da química, né? Quando eu comecei a dar aula de química, mas valeu a pena, tá? Bom, então, gente, quando o medicamento aí ele vai atingir a corrente sanguínea, a distribuição dele vai depender do fluxo sanguíneo, tá? Envolvido aí na situação. Então, essa parte de medicamentos psiquiátricos, Levi, eu vou deixar para responder um pouquinho mais para frente, tá? Porque a gente ainda precisa de mais alguns conceitos aí, que é outro conceito que a gente vai aprender. A gente está vendo a parte de farmacocinética, tá? E depois a gente vai ver a parte de farmacodinâmica, que é o que o medicamento faz com o organismo da pessoa, tá? Então, essa daí, para você entender melhor, me faz essa pergunta de novo a hora que a gente estiver vendo farmacocinética, quer dizer, farmacodinâmica, porque senão eu não vou ter como explicar agora, tá? Então, vamos lá. O que eu falei, né, que o medicamento, ele vai primeiro para os órgãos, né, que vão ter um grande suprimento de sangue. Então, gente, coração, fígado, rins, tá? Pulmão também. Eles recebem bastante quantidade de sangue, porque praticamente o sangue passa por todos eles, tá? Depois nós vamos ter alguns outros órgãos, né? Órgãos internos aí no geral, pele, gordura e músculos. A distribuição é um pouco mais lenta, tá? Mas também acontece, ok? Então, dependendo às vezes do que a gente precisa para a pele, a ideia, se a gente
fizer um uso tópico, pode ser muito mais interessante do que um uso sistêmico, né? Uso sistêmico é quando a gente toma algo, né, e vai agir no corpo inteiro. Uso tópico, eu posso passar na minha pele e vai agir no local, ok? Então, nós temos aí uma certa questão, né, que essa facilidade aí do medicamento passar a membrana celular vai depender dele também ser hidrossolúvel ou lipossolúvel, tá? Então, lembrando, para o medicamento conseguir ser distribuído no nosso sangue, ele precisa, né, de uma carona se ele for lipossolúvel. E até para ele passar pela membrana das células, lembra lá a nossa bicamada de fosfolipídios, né, que é a nossa membrana lá bonitinho. Então, nossa membrana, ela tem um caráter mais, como é que fala? A parte interna dela é mais lipo, né? E a parte externa dela é mais hidrossolúvel, né? Então, a gente tem aqui essa parte amarelinha, que são os lipídios, né? E aqui as bolinhas nós temos o fósforo, né? Então, nós temos aqui esses fosfolipídios de membrana. Então, o medicamento, para conseguir atravessar essa membrana, ele tem que ter algumas características. Depende aí de onde que ele vai atravessar, tá? Então, os medicamentos lipossolúveis, eles atravessam mais fácil essa membrana, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma molécula de um medicamento aqui, e para ele chegar, atravessar a minha membrana, se ele for lipossolúvel, ele vai conseguir passar com mais facilidade, porque a nossa membrana, ela é lipossolúvel, tá? Ela tem um caráter lipídico bem grande. E se for um medicamento hidrossolúvel, ele vai demorar mais para conseguir entrar nessa célula, tá? Mas eles entram, tá, gente? Eles têm vários mecanismos aí para conseguir entrar na célula. É que o lipo, nessa hora, ele consegue atravessar mais fácil, ok? Bom, tem um outro conceito que chama barreira hematoencefálica. Vocês lembram o que é essa barreira hematoencefálica, gente? Lá nas aulas de anatomia, fisiologia e por aí vai. Alguém está lembrado? Bom, vamos lá, alguém está digitando. Ah, foi um não lembro, que dó. Bom, tá certo, gente. Deixa eu ver se a Georgina vai responder. Seria um limite? Eu lembro que parece que você fez essa pergunta no questionário. Isso, a barreira hematoencefálica, né? Que o medicamento fica tóxico passando essa barreira? Essa pergunta? Mais ou menos, tá? Nem sempre ele vai ficar tóxico. Mas... o medicamento seria apenas um quarto? Seria se ele fosse terapêutico ou não? Como assim apenas um quarto? É que eu lembro que na pergunta estava quantidade máxima, se fosse 400 gramas. E o terapêutico seria 100 gramas. Depende de quanto que é a dosagem terapêutica do medicamento, tá? Então não é uma regra. Não é uma regra. Tudo isso, tudo varia de acordo, tá? Inclusive, a gente tem alguns medicamentos que eles são extremamente, a gente fala que eles têm uma faixa terapêutica muito extrema, tá? Então, muito extrema não, desculpa, gente, muito estreita, que é falar que a dose terapêutica e a dose tóxica podem ser muito próximas, tá? Então, nesse caso,
Às vezes, se você já dobrar ou triplicar a dose, você já pode estar tendo uma dose tóxica, tá? Mas tem medicamento que às vezes você pode tomar até 10 vezes a mais e não vai ter nenhum problema, tá certo? Ah, estou vendo aqui, né? Respostas interessantes, estou gostando disso. A Georgina falou que tem a ver com sangue. Sim, tem a ver com sangue, né? Hemato é a parte de sangue e encefálica tem a ver com o nosso encéfalo, tá? E a Gislaine Santiago foi a vencedora da resposta correta. É exatamente, tá? A barreira hematoencefálica, ela é uma barreira que vai proteger o nosso cérebro, tá? Então, como que funciona? Tudo que eu me exponho, se atingisse o meu cérebro, eu poderia ficar seriamente, sofrer uma lesão, ter problemas muito graves, tá? Que é o melhor exemplo disso? Eu acho que aqui uma grande parte das pessoas, né, já deve ter tomado umas cervejinhas a mais da conta, ou alguma outra bebidinha que a pessoa goste um pouco mais da conta. E isso eu não estou falando que acontece com nenhum aluno, principalmente época de faculdade, né? Ninguém nunca fez isso na vida, tá? Mas quando a pessoa toma, tô vendo as risadas, né? Ninguém nunca fez isso, tá? Nem eu, tá? Imagina, professor, então, né? Nunca fez faculdade, nunca bebeu, nunca fez nada, né? Mas, assim, o álcool, ele tem um caráter lipossolúvel grande, tá? Então, quando a gente toma bebida alcoólica, o álcool, ele sobe tanto que a pessoa começa, né? Dependendo de quanto bebeu, é aquele famoso bêbado que tenta fazer o 4, né? Com a perna, para ver se ele ainda está com equilíbrio suficiente, né? Então, só da pessoa fazer isso já indica que ela já não está muito bem para ficar fazendo o número 4 com as perninhas, né? Mas, assim, o álcool, ele consegue atravessar essa barreira hematoencefálica, tá? Mas, sim, é uma proteção aí do nosso organismo. Que imagina, se a tudo que eu me exponho fosse parar no meu cérebro, eu poderia ter muitos problemas aí no cérebro, tá? Então, a ideia dessa barreira é exatamente essa proteção. E só falando aqui que vai começar a responder um pouquinho a pergunta do Levi, os medicamentos aí psicotrópicos, no geral, eles têm um caráter lipossolúvel muito grande, tá? Porque eles vão agir no nosso sistema nervoso, tá? Então, eles vão agir no nosso cérebro. E para isso, eles têm que ser lipossolúveis, tá? Mas não é só isso, a gente vai precisar de um pouquinho mais de conhecimentos lá para frente, tá? Então, só guarda aí que os medicamentos, principalmente os psiquiátricos no geral, né? Eles são bem lipossolúveis e eles chegam no nosso cérebro, tá? O que não é todo medicamento que chega no nosso cérebro. Os medicamentos hidrossolúveis não chegam de jeito nenhum, tá? Porque eles não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, ok? A menos que esteja aí com um processo de inflamação muito grande, tá? Mas, enfim, em condições normais, eles não conseguem chegar, ok? Que por hora é o que vamos por partes, né? Então, por hora é o que a gente precisa saber, tá certo? Então, alguns medicamentos aí, né, que depois que eles são absorvidos pelo estômago ou intestino, eles vão se ligar às proteínas plasmáticas. Lembra que eu falei que eles precisam de uma carona? Então, que eu até escrevi lá que era uma carona. Então, aqui, só para lembrar vocês, né, eu vou escrever novamente que é uma carona que eles pegam com as proteínas plasmáticas, tá? Então, eles vão precisar dessa carona para conseguir ser transportados aí pelo nosso sangue, tá certo?
Então, agora a gente vai ver um outro conceito que é extremamente importante, tá? Então, a porção do fármaco que fica ligado a essa proteína, a gente fala que ele vai ficar inativado enquanto ele estiver ligado à proteína, tá? Então, se ele está inativado, ele não está exercendo nenhum efeito terapêutico, tá? Ele está lá na carona dele e está rodando o corpo da pessoa, tá? A parte que vai fazer efeito é a porção livre, tá? Eu falei que o medicamento, quando ele é mais lipossolúvel, ele tem uma dificuldade, eu vou até escrever aqui em cima, ó. Então, o medicamento lipossolúvel tem uma dificuldade para ser transportado no sangue. Gente, falar que ele tem uma dificuldade não é falar que ele não vai ser transportado de jeito nenhum sem essa carona, tá? Então, existe uma pequena parte dele que não vai ficar ligada à proteína, tá? Que é o que a gente chama de porção livre ou fração livre. Então, essa parte aqui, ela não vai ficar ligada, vai ser transportada sem estar ligada a PP, que é proteína plasmática, tá? Então, essa parte que vai funcionar do medicamento, que vai fazer o efeito, ela tem que estar livre, tá? Ela pode ser tanto, ela pode ter tanto ficado livre desde o começo, né? De não ter se ligado aqui a nenhuma dessas duas proteínas, ou ela pode ter se desligado, tá? Do transporte. Então, ela pode ter se desligado do transportador, tá? Então, e como é que isso daí se liga e se desliga? É por conta de quantidade, tá? Então, vamos lá ver algumas coisinhas, tá? Que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Bom, eu tenho, por exemplo, um medicamento super criativo, o nome, né? Medicamento A. Eu vou ter uma taxa de ligação à proteína plasmática de 98%. Essas informações aqui a gente encontra na bula dos medicamentos, tá? Então, acho que praticamente, gente, fármaco que fique ligado 100%, ou seja, 100% das moléculas dele, é difícil, tá? Normalmente a gente tem aí até 98, 99, mas praticamente 100% a gente não tem. Então, o que quer dizer que esse fármaco, ele está ligado 98% à minha proteína? Eu vou ter 98% ligado e vou ter 2% de fármaco livre. Então, quem está fazendo o meu efeito são esses 2% de fármaco livre. Então, é essa parte aqui que vai fazer o efeito, tá? E, gente, lembrando, o nosso corpo é algo dinâmico, tá? E enquanto uma parte está fazendo o efeito, tem uma outra parte que vai se desligando, né? Para ir, assim, como é que funciona? O medicamento faz o efeito, fica ali um tempinho, depois ele já vai ser
vai começar, né, passar aí pelos processos de metabolização e eliminação, tá? Então, nós temos esses processos ocorrendo. Só que enquanto a gente está fazendo esses processos de metabolização e eliminação, nós temos também que ainda tem fármaco que estava ligado, que vai deixando de estar ligado para fazer efeito, tá? Então, tudo isso vai acontecendo de uma forma dinâmica, tá? Bom, por algum motivo, gente, lembrando, né? Vocês lembram que a albumina é um medicamento não, desculpa, gente. A albumina é uma proteína plasmática e ela está relacionada a quê? Alguém lembra? O que, por exemplo, se a pessoa tiver com baixa albumina, como é que a pessoa está, provavelmente? Alguém lembra relacionada a que é albumina? Bom, então, ninguém lembrou. A albumina está relacionada ao estado nutricional da pessoa, tá? Então, o que quer dizer isso? Se a pessoa tem uma anemia, por exemplo, eu posso ter, né, que esse estado nutricional vai causar, ou seja, o mau estado nutricional dela, né, vai causar aí uma diminuição na minha quantidade de albumina, tá? Então, se, por exemplo, era um fármaco que se ligava à albumina e a quantidade de albumina do meu corpo está reduzida, porque, por exemplo, né, colocar aqui, por exemplo, um paciente com anemia pode ter uma redução de albumina no sangue, tá? Então, esse paciente que vai ter menos albumina, ele pode ser que esteja aumentando a minha fração de fármaco livre, tá? E o que significa aumentar isso? Eu vou ter mais fármaco fazendo efeito. E isso é bom ou ruim? Eu não sei quem foi que perguntou no áudio, porque estava com o número do RA, então eu não sei quem foi o nome do aluno que perguntou aqui no áudio, tá? Mas, só para falar um pouquinho, aqui, essa pessoa vai estar com mais medicamento fazendo efeito, tá? Então, nesse caso, se a dosagem desse medicamento for próxima à dosagem tóxica da dosagem terapêutica, eu posso ter problemas, tá? Então, o que quer dizer nesse caso? Se eu tenho 2% do fármaco livre fazendo efeito, eu vou considerar que eu tenho 100% de medicamento fazendo efeito. Com uma super regra de 3, né? Se eu tenho aqui 4%, eu tenho X, X é 200%, tá? Então, gente, o meu X aqui, eu estou dobrando a quantidade de medicamento. É que, às vezes, quando a gente vê uma variação assim, de 2% para 4%, ou de 98% para 96%, não é muita coisa, é pertinho, né? Mas aqui no caso de baixo, se for um medicamento aí, por exemplo, que tem uma faixa terapêutica estreita, eu posso estar dobrando e pode ser algo perigoso, tá? Nós temos um medicamento chamado varfarina, que ela tem uma elevada taxa de ligação à proteína plasmática. Então, a varfarina se liga
bastante. O bastante eu acho que deve ser aí 98 a 99%, tá? A proteína plasmática albumina. E o que é o problema? Se a pessoa tiver uma anemia, pode correr um sério risco de dose aumentada. Aqui eu vou ter que colocar, aqui vai cortar, aumento de dose, tá? Então, o que quer dizer isso daqui? Eu acompanhei um grupo de pacientes, né, que tomava aí varfarina e tinha caso, às vezes, da pessoa estar com anemia. E, gente, isso daí tinha que ser regra, né? Se a pessoa toma varfarina, tinha que fazer a dosagem de albumina sempre, né? Para ver se não está tendo nenhum problema, tá? Então, entendido esse conceito aqui de quem faz efeito vai ser sempre o fármaco livre e o fármaco ele está 98% ligado. Só que aos pouquinhos ele vai se desligando e ficando livre, tá? Porque quem faz o efeito é ele livre, tá bom? Então a ideia é que ele, estando livre, faça o efeito. Mas se a gente tiver aí um medicamento que a dosagem dele pode, de repente, ter problemas, como no caso aqui da varfarina, a pessoa pode ter um risco de hemorragia, o que é bem grave, tá? Então, aqui é o nosso exemplo. Para a gente começar a entender uma outra questão aqui, vamos ver esse padrão aqui de administração. O que quer falar isso? A gente tem praticamente dois tipos de tomar medicamentos, vai? Um pode ser um uso esporádico, tá? Então, eu tô lá com uma dor de cabeça. Então, eu tô com dor. Se eu tô com dor e é uma dor esporádica, normalmente eu tomo um medicamento, tá? Tomo uma vez, ele vai fazer o efeito e vai embora, tá certo? Quando eu tomo um medicamento que é de uso contínuo, já é um pouquinho diferente, tá? Então, quando eu falo em uso contínuo, eu vou entender que essa pessoa vai tomar o medicamento todos os dias, ou uma vez ou mais vezes ao dia, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Se vocês conseguirem dar uma aumentadinha aí na tela, né? Peço desculpas aí por estar em inglês, tá? Mas não é nada muito missão impossível aí conseguir ler, tá? Então, nós temos aqui plasma concentration, que é a concentração do plasma, né? E a minha concentração máxima de medicamentos. Então, a minha concentração máxima vai estar aqui nesse ponto, tá? Que geralmente essa curva, né, de absorção, eu vou ter que toda essa parte aqui, ela está me falando da minha fase de absorção do medicamento. Então, aqui eu vou ter o tempo que está referente à minha fase de absorção. Então, quanto tempo demora para eu absorver esse medicamento? Vai estar aqui, ó, concentração máxima, e eu tenho aqui o meu pico, né? Que é esse tempo máximo aqui embaixo, tá? Então, isso daqui é o tempo da minha absorção de medicamento.
Depois, eu vou ter a minha fase de metabolização e eliminação, tá? Então, tudo isso daqui é referente ao meu processo já aí de eliminar esse medicamento, tá? Então, tudo que está aqui eu tenho referente à eliminação, tá? E depois, aqui embaixo, nós temos essas fases, elas vão se sobrepondo, tá? Quando a gente está falando de um medicamento que a pessoa faz uso contínuo. Faltou só eu falar um conceito para vocês, que é o conceito de meia-vida. Então, gente, meia-vida, que a gente chama de T6, tá? Tempo de meia-vida, é um conceito que, assim, é o tempo que a gente vai ter eliminado metade da concentração do nosso medicamento. Então, se, por exemplo, super criatividade de exemplo, se a minha concentração é 100 miligramas, o meu tempo de meia-vida vai ser a hora que a minha eliminação atingir os 50, tá? Que é esse pedacinho aqui, tempo de meia-vida, tá? Então, a gente tem esse tempo de meia-vida, ele é um grande indicativo de quando eu tenho que tomar a próxima dose do medicamento, tá? Que significa que esse medicamento que eu tomei já está indo embora e eu preciso saber quando vai ser a próxima dose, tá? Para não deixar a quantidade de medicamento no sangue da pessoa cair demais. Então, quando a gente olha aqui nesse gráfico de baixo, considerando que seja o mesmo medicamento, tá, gente? Nós vamos ter aqui a minha concentração máxima, tá? E o meu tempo de meia-vida deve ser qualquer coisa por aqui, mais ou menos, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma outra linha pontilhada e vocês vão perceber que, assim, as doses, a hora que passou um pouquinho já do tempo de meia-vida, tá na hora de tomar uma outra dose, tá? Para que a gente consiga manter esse medicamento nessa faixa aí que a gente chama, que é esse pedaço aqui, ó, de faixa terapêutica, tá? Que é isso que a pessoa que me perguntou no áudio, aquela hora, que eu não sei quem é, mas aqui, ó, aqui a gente tem a faixa terapêutica do medicamento, tá? Então, aqui a gente tem a dose mínima, tá? Então, aqui a gente tem a dose mínima que vai fazer um efeito, tá? E eu tenho aqui a minha dose tóxica. Lembro que eu falei que às vezes tem medicamento que essa faixa terapêutica é muito próxima do nível tóxico dele, tá? Da dose tóxica. Mas, normalmente, os medicamentos, eles vão ter uma boa faixa terapêutica, né? E o nível tóxico, às vezes, vai estar, tipo, aqui em cima, tá? Então, a ideia, quanto maior for essa distância, mais seguro é esse medicamento em questão, tá? Então, só para vocês se lembrarem que, assim, aqui tá tudo pertinho, mas é um exemplo só para vocês verem, tá? Mas a grande maioria dos exemplos, a dose tóxica é muitas vezes maior do que a dose terapêutica, tá?
Então, nós temos aí esses conceitos funcionando juntos, tá? E o tempo de meia-vida a gente vai ver em mais detalhes, mas ele serve para a gente ter uma ideia aí de em quanto tempo a gente precisa tomar a próxima dose. Então, só um último conceito aqui para a gente encerrar a aula de hoje. Normalmente, quando a gente dá aula pessoalmente, eu peço para normalmente o aluno mais alto se levantar. Daí, então, todo mundo já fala quem é o aluno mais alto da sala, para ele se levantar. E eu peço geralmente para o aluno mais baixinho se levantar, tá? Então, a gente vai ter uma pessoa, assim, o mais alto provavelmente vai pesar mais, né? E o mais baixinho vai pesar aí menos, ok? Então, gente, como matemática avançada não é meu forte, eu peguei aí um peso de 100 quilos, hipoteticamente, e um peso de 50 quilos também, hipoteticamente, tá? E vamos dar para essa pessoa tomar um medicamento X, que podem ser 500 miligramas de medicamento, tá? Se alguém quiser dar um nome para ele, a gente pode chamar de AAS, né? Que é aspirina, né? O AS são 500 miligramas, tá? Mas é o medicamento que vocês quiserem imaginar, ok? Quanto que essa pessoa está recebendo de medicamento por quilograma? Quem já viu bula de medicamento pediátrico, principalmente, já deve ter visto que existe um conceito, né, muito utilizado aí para crianças. Então, aqui, ó, medicamento pediátrico, normalmente é dosado, e acho que dessa forma aqui, tá? Então, eu vou ter miligramas por quilograma de peso da pessoa, ou da criança, no caso, tá? Então, se eu tenho um medicamento de 500 miligramas e a pessoa tem 100 quilogramas, eu vou dividir 500 miligramas por 100 quilogramas, corta, tá? Para ficar aquela divisão facinha. Eu vou ter 5 miligramas de medicamento por cada quilograma de peso da pessoa, tá? E aqui nós temos o medicamento de 500 e uma pessoa de 50 quilos está tomando. Então, aqui eu vou cortar, aqui eu vou cortar e corto 5 com esse 5, né? Então, eu vou ter 10 miligramas de medicamento por quilograma de pessoa. Ou seja, uma pessoa, acho que não está aqui, mas essa pessoa aqui está recebendo metade da dose dessa pessoa, tá? E como é que eu sei quem está recebendo a quantidade certa, tá? O nosso indivíduo ideal aí da farmacologia, ele tem em torno de 1,70. Quem que tem 1,70 aí na sala, gente? 1,70 aí de altura. Olha, temos um indivíduo ideal aí na sala, pelo menos por enquanto, tá? Então, aqui é a altura da pessoa. E 70 quilos. Eu não vou ser indelicada em perguntar quantos quilos você pesa, Caroline, tá? Mas, né, vamos deixar assim, né, essa dúvida, né, para não sermos indelicados.
Então, o indivíduo ideal da farmácia, ele tem 1,70 de altura por 70 quilos e de preferência, gente, ele é homem, tá? Porque mulher engravida, mulher tem hormônio feminino, então, para a gente estudar, às vezes, medicamento em mulher é mais complicado, tá? Então, significa que se a Caroline, por exemplo, tá? Eu vou falar que a Caroline não tem 70 quilos. Então, se a Caroline pesar menos que 70 quilos, ela já não é a pessoa ideal. Ela pode estar recebendo mais medicamento. E se a Caroline pesar mais de 70 quilos, ela vai estar recebendo menos medicamento, tá? É por isso que o ideal seria a gente tentar padronizar o medicamento por quilograma, tá? Que é a forma aí de miligrama por quilograma que a gente consegue dosar a quantidade correta, tá? Tanto que a ideia é a gente ter essas diferenças, ok? Bom, só para a gente caminhar aqui mais um pouquinho, a gente tem aí o processo de metabolização, tá? Que acontece nos nossos fígados. E a gente pode transformar o medicamento em um metabólito inativo, que é para a gente eliminar ele mais facilmente, tá? Tem medicamento que a gente transforma e metaboliza ele uma vez, ainda não resolveu. Tem que metabolizar mais 1, 2, 3, tá? E essas metabolizações nem sempre eles vão transformar ele em algo inativo, tá? Então, nós temos aí essa parte dos medicamentos, né? Da pessoa estar com excesso aí de medicamento que tem metabólito que ele ainda é ativo, né? Então, de repente, ela pode ter uma intoxicação. E aqui a pergunta da Tatiane, teoricamente o médico deveria adequar a dosagem para o paciente, certo? Sim, certo, tá? Principalmente no caso de paciente pediátrico, paciente idoso, paciente com problema renal, paciente com problema hepático, que a gente vai ver que bagunça tudo isso daí, tá bom? Tem medicamento que ele é administrado numa forma inativa e ele vai precisar ser metabolizado para se tornar uma forma ativa, tá? E tem medicamento que vai continuar sem metabolização e você vai excretar ele inalterado do jeito que você tomou. Bom, normalmente os fármacos, eles são metabolizados em sua maioria por enzimas presentes no fígado, tá? Então, essa daqui começa a ter um pouquinho a ver com a pergunta da pessoa ficar viciada no medicamento, tá? Então, esse medicamento, né, às vezes pode começar a ser muito metabolizado, tá? E aí nós temos também alguns medicamentos que vão competir, né, pelas enzimas e alguns até um medicamento pode inibir a enzima que metaboliza o outro, né? E esse acúmulo aí de medicamentos vai causar reações adversas ou excesso de toxicidade. Então, aqui, gente, era mais os desenhinhos aqui para vocês verem, né, do fígado, e que algumas doenças, né, podem reduzir esse metabolismo, no caso aí, cirrose, insuficiência cardíaca, tá? E temos variações genéticas de pessoas para pessoas, que algumas metabolizam o medicamento mais rápido e outras metabolizam o medicamento mais lentamente, tá? Então, o ambiente em que a pessoa está inserida também pode alterar essa metabolização. Se tem, por exemplo, fumaça de cigarro, poluição, essas coisas, pode estar afetando,
né? E lembra que eu falei do dentista? Que o estresse também pode afetar, tá bom? Então, nós temos aí, né, que algumas mudanças nos extremos também ocorrem. Então, uma criança que nasceu não tem o fígado funcionando direitinho e o idoso já está com o fígado falhando, tá? Então, eles podem ter problemas para metabolizar. E vamos fazer a prova até aqui, tá? Então, até metabolização de fármacos, ok? Então, a prova vai ser prova até aqui, que é o slide 37. Slide 37, ok? Daí a gente vê a parte da excreção depois da prova, tá bom? Então, só para a gente finalizar, vamos parar por aqui e a prova até o slide 37. Tá bom? Gente, eu vou depois subir o vídeo no YouTube, vou disponibilizar para todo mundo, tá certo? E quem tiver dúvidas, alguma coisa, só mandar aí por e-mail, de preferência, tá? E daí vamos vendo essas coisas, ok? Boa noite para todo mundo, uma boa semana aí para todos, tá certo? Não tem nenhuma aula. Então, Flávia, exatamente isso que eu falei, tá? As aulas, como é junção, tinha que ficar ou em uma sala ou em outra. Então, eu estou gravando todas as aulas da sala da Físio. E as aulas da Nutri, eu estou disponibilizando o link para o YouTube. Porque quando é junção, a gente não tem como gravar das duas salas, tá? Eu não tenho como fazer eu não tenho como carregar o vídeo na plataforma, mas eu estou usando o YouTube, tá? Para carregar os vídeos. Então, as aulas, eu fui mandando os links do YouTube no WhatsApp, e depois eu vou pegar todos os links e mando num e-mail só. Daí eu mando tanto para o pessoal da Físio quanto para o pessoal da Nutri. Tudo bem? Respondido a questão? Hoje deu certinho a gravação, tá? É que a outra semana tinha dado um probleminha. Mas mesmo assim eu recuperei o áudio da plataforma e daí tem toda a explicação aí do áudio, né? Os slides não tem, porque infelizmente a plataforma tem aí uns probleminhas, né, para gravação, mas daí eu mando tudo no YouTube para todo mundo, tudo bem? Gente, uma boa noite, então. Boa semana, divirtam-se, ok? E até mais, gente.